Olá, turma, bem-vindos ao vídeo 5 da aula 4 da disciplina Reatores Químicos Heterogêneos. Nessa aula, turma, nesse vídeo, nós falaremos sobre o caso C. Neste caso, se aplicam as mesmas equações 2.4, 2.5, 2.6 e 2.17 do caso B. Balanço de massa dado, equação geral do cálculo da altura dada, onde JA é dada pela equação 2.4 e o termo casão G0 é aberto pela equação 2.5. Mas o coeficiente de transporte de massa do reagente gasoso na capa líquida é determinado pela equação 2.37. O algoritmo de cálculo é similar ao do caso B, porém, a diferença é de que em cada ponto de cálculo é necessário determinar n, que é uma função da pressão parcial de A na interface, o que gera um processo iterativo. Então, aplica-se o algoritmo de cálculo de Simpson, seleciona-se o número de intervalos, avaliam-se os termos constantes, dá-se valores iniciais para P para J igual a 0 e para pressão parcial de A, J igual a pressão parcial A1. Inicia-se as iterações para cada valor do intervalo N. Iniciam-se as iterações para determinação de pressão parcial de A na interface. Então, com um primeiro valor de pressão, calcula-se uma estimativa para N, através dessa equação. Com esta equação em destaque, calcula-se K0L, e assim faz-se todo o cálculo até chegar em PAI igual a PA menos JI sobre KG. Isso ficará mais claro quando fizermos o exercício. Com o valor certo da pressão parcial de A na interface, calcula-se o valor YJ da integral de Simpson, correspondente ao intervalo atual. Assim, depois de calculado y, volta-se ao passo 4 e 5 para cada intervalo de pressão, até que se obtenha todos os valores de y grande, e depois passa-se à determinação da altura da torre. No exemplo 2, temos os dados apresentados nesse slide. Determinação do caso, analisando o topo. Observamos o cálculo de M, cálculo de N, e verificou-se que o caso C ocorre no topo da torre. No fundo, calcula-se o M e calcula-se o N. Este valor de 2,943 é o valor de CB2, que é calculado com o auxílio da equação 2.16, onde CB é o CB2, PA é o PA2. Se vocês fizerem esse cálculo, verão que o valor de CB2 dará 2,943 kmol por metro cúbico. Então, calcula-se M, calcula-se N, e verificou-se que o caso B ocorre na torre toda. Começa-se o cálculo, define-se 6 intervalos, calcula-se o valor do intervalo, ou seja, será feito um cálculo de 800 Pascal até 8000 Pascal, variando-se em intervalos de 1200 Pascal. Calcula-se os termos que são constantes, como apresentado,
calcula-se os termos variáveis, que pode ser feito em formato de tabela ou pode ser feito à mão. Então vamos ao primeiro cálculo. Quando n igual a zero, a pressão parcial de A será utilizado 800 Pascal para poder se calcular o valor da pressão parcial de A na interface. Então, basicamente um cálculo de tentativa e erro. Então, vamos lá. Pressão parcial de A 800, CB no topo da torre 3,5, valor de M calculado, valor de N calculado utilizando-se a pressão PAJ. Calcula-se o valor de KL 0, com esta equação aqui relativamente monstruosa. Calcula-se o valor de K maiúsculo, calcula-se o valor de JA e, por fim, calcula-se o valor de pressão parcial de A na interface. Como este valor é calculado, professor? Ele é calculado através da equação aqui em destaque. Utilizo aquele valor de 800 Pascal, que é o PAJ, e calculo e faço esse valor de PAJ menos a relação de J com Kzinho. Calculo esse valor. Com este valor, turma, eu calculo um novo valor para NJ. Por que, professor? Você precisa calcular um novo valor para NJ. Porque NJ não é um parâmetro que é, neste caso, o NJ, ele é calculado pela pressão parcial de A na interface. Ok? Então, para o caso C, retoma-se a linha de cálculo a partir de NJ, calcula-se NJ com esse novo valor de PIJ. Ok? Então, repito os valores PAJ, CBJ e MJ, calculo NJ com o novo valor de PIJ e assim faço o cálculo novamente e utilizo novamente a equação em destaque. Como o valor calculado na segunda linha bateu com o valor da primeira linha, eu finalizo meu cálculo iterativo para n igual a zero, calculo o valor de YJ. Faço o incremento, vou para n igual a 1, somo 1.200, o valor da pressão parcial de A será 2.000. Calculo concentração de B, calculo M, calculo N com esse valor de pressão e faço assim o cálculo até chegar ao valor da pressão parcial de A na interface. Ok? De modo semelhante é feito quando n igual a 0. Para n igual a 1, este valor de pressão calculado na primeira linha do N1, aqui em destaque, será utilizado aqui para calcular um novo valor de NJ. Repito os valores em destaque, calculo novo NJ e, após isso, procedo o cálculo dos demais parâmetros. Chego ao final, calculo a pressão parcial de A na interface,
os valores deram iguais, calculo o valor de y maiúsculo. E repito esse procedimento até n igual a 6. Tendo em conta que os valores de PAJ são os valores da pressão parcial de A para cada intervalo e os valores de PAIJ são os valores de pressão parcial de A na interface desse mesmo intervalo. Observe que em cada intervalo fez-se dois cálculos. Com o primeiro, calcula-se N com PAJ até se calcular PAIJ. No segundo cálculo, esse mesmo intervalo de pressão, se calcula N com o novo valor de PAIJ, encontrado no cálculo anterior. Depois, continua-se o cálculo até determinar o novo valor de PAIJ, como foi demonstrado na tabela. Se esse segundo valor de PAIJ é igual ao primeiro valor de PAIJ, como vimos na tabela, o cálculo termina. Se o valor de PAIJ no segundo cálculo não for igual ao primeiro, faz-se um terceiro cálculo até que o último valor seja igual ao penúltimo valor. Como mostra a tabela de resultados, neste caso só foi necessário realizar dois cálculos em cada intervalo, pois segundo o cálculo de PAIJ sempre foi igual ao do primeiro. Então, tem-se os valores de y, resolve-se a integral de Simpson e, por fim, calcula-se aqui o valor da altura da torre, que é de 4,08 metros. E no próximo vídeo falaremos dos casos D e E. Até lá!